Como eu disse para vocês, né, a filosofia do direito de Hegel, ela, aqui e ali, né, a gente vai ver alguns conceitos que são interessantes da própria ciência da lógica, né, da enciclopédia das ciências filosóficas, né, da própria filosofia dele, que vão ajudar, né, a compreender a filosofia do direito. Da filosofia do direito, né, é um texto já de Hegel bem maduro, diferentemente, por exemplo, da fenomenologia do espírito que a gente tratou aqui, que é de 1807, né? Hegel é o primeiro grande texto dele importante, né? Ele já tem uns 30 anos, parece aqui mais ou menos, aqui é de 1822, se não me engano. E esse texto, né, a gente vai começar a discutir nessa aula o conceito, né, primeiro, que é o de direito abstrato. Então, a filosofia do direito, né, ele vai, como a gente chegou a ler e a comentar, né, incluir o conceito de direito e a sua efetivação. Né? E o direito é colocado por Hegel, né, como o reino da liberdade realizada, ou, né, diferentemente da primeira natureza, que a natureza está aí, é uma segunda natureza, ou o reino da cultura, né, que seria o momento de realização da liberdade humana. E o princípio orientador, digamos assim, dessa obra vai ser justamente a ideia de liberdade, né, que lá na filosofia da história de Hegel ele coloca como um princípio também norteador da própria história. Né? O Hegel vai dizer que na antiguidade apenas um era livre, na Grécia alguns poucos são livres, né, os cidadãos, né? E na época moderna você vai ter um princípio que é o da subjetividade e da liberdade. A gente passa pelo cristianismo, né, que essa liberdade é a liberdade do indivíduo subjetivo, né, que é filho de Deus, né, e que vai se concretizar no mundo, né, germânico, através da Revolução Francesa, né, com esse princípio no mundo moderno, né, que é o da subjetividade e no próprio Estado moderno. Né. Então, esse princípio ele vai nortear também a filosofia do direito de Hegel. Né. Então, como primeira categoria que a gente vai trabalhar, ou trabalhou aqui, né, e vai dar continuidade depois com a moralidade e a eticidade, né, é o direito abstrato. Né. Então, o direito abstrato ele é concebido por Hegel, né, como ponto de partida, né, de determinação da liberdade. Né. Então, você tem a vontade livre, né, no direito abstrato, que, em um primeiro momento, é a pura vontade ou subjetividade que vai se determinar em determinados momentos, né, a vontade livre do sujeito que se afirma, né, enquanto individualidade no mundo exterior, ou se determina, né, enquanto arbítrio, né, na exterioridade do mundo, né, como a primeira forma de determinação dessa vontade ou dessa subjetividade que é livre. Né, e você tem com esse primeiro momento, a categoria que eles chamam de posse. Né? A posse, né, é justamente a afirmação da individualidade, né, primeira, enquanto arbítrio, o indivíduo que toma posse no mundo, tem, segundo Hegel, a sua subjetividade, né, exteriorizada, né, naquele primeiro momento, de uma forma, né, arbitrária ou livre, né, enquanto subjetividade, né, que se determina no mundo exterior. Né. E o segundo momento seria da propriedade, que é justamente a efetivação da capacidade legal da pessoa. Né. Não é mais a posse, a propriedade, porque a propriedade é justamente a efetivação dessa capacidade da pessoa, né, que se dá através de um reconhecimento já a partir de outras subjetividades que são livres. Né? O indivíduo, a posse do indivíduo ela é reconhecida por outras vontades livres, né? Ou seja, seria reconhecida socialmente. E o contrato como um instrumento que garante e assegura a propriedade, a vontade, que seria interpessoal ou livre dos contratantes, né? Que reconhece a propriedade, que não é mais a posse, né? A categoria da posse, como algo puramente que a subjetividade ou a vontade livre, né, ela se apropria
de uma forma arbitrária, enquanto arbítrio, lembrando que o direito, como objetivação dessa vontade livre, ela tem no arbítrio esse primeiro momento de determinação, que é a determinação mais imediata, mas que ela precisa de um reconhecimento social das outras vontades livres, para que atinja aquilo que Hegel chama de liberdade, que é a vontade livre, imediata ou reconhecida. Então, você tem uma diferença entre arbítrio e liberdade em Hegel. A vontade que se determina, ele fala lá na obra, nos momentos introdutórios, a vontade que acredita ser puramente livre, enquanto pensamento, ela não é livre, efetivamente. A pura subjetividade que acredita, eu sou livre, mesmo estando preso, eu sou livre, o Marco Aurélio, defeito lá, ou a subjetividade que se determina mesmo por princípios, que ela considera importantes ou princípios universais, mas que não tem um reconhecimento intersubjetivo, que não tem a realidade, o contexto como importante, ela também não é livre. Da mesma forma, o arbítrio, que se determina e diz, eu sou livre, aquela coisa que posso ligar o som meia-noite, 1h da manhã, ultrapassar sinal vermelho, porque eu faço o que eu quero. Isso não é esse tipo de liberdade não é livre, porque a liberdade ela precisa do reconhecimento social, ela precisa de normas que ela mesma se dá, de princípios que ela mesma se dá, reconhecido por ela mesma, para poder reconhecer e respeitar as outras vontades, as outras liberdades, e ser considerada livre. Então, a realização efetiva do direito, ela passa por esse reconhecimento social dos outros, das outras vontades livres. Uma outra coisa que a gente também nessa aula tocou foi a questão da posse, como a expressão mais imediata desse arbítrio, a primeira forma de expressão, quando o indivíduo se apropria de algo e ele tem o direito de uso daquilo. Mas o conceito de posse é diferente do direito de propriedade. O direito de propriedade ele passa já pelo contrato, que apesar de ser um momento posterior ali, ele pressupõe já o reconhecimento de outros indivíduos, enquanto há essa propriedade que o indivíduo está usando. Então, o direito de propriedade em Hegel, ele pressupõe já a posse, o direito de uso, mais a propriedade, que é tanto o direito de uso que o indivíduo tem, como de troca de fazer da propriedade o que ele bem entender. Então veja que esses momentos aqui em Hegel, a vontade livre, o sujeito que se determina ou se afirma, enquanto se determina a sua individualidade no mundo exterior, na posse e depois na propriedade, na posse enquanto tendo direito de uso, na propriedade tanto de uso como de troca, e na propriedade já passando pela efetivação da capacidade legal da pessoa que é reconhecida por outras vontades, a vontade livre que é reconhecida por outras vontades, ela chega no momento culminante do direito abstrato, quando ele discute o contrato, que é justamente o instrumento que vai garantir e assegurar a propriedade, onde a vontade interpessoal livre dos contratantes ela é reconhecida socialmente. Veja que todos esses momentos, ele vai tratar de uma figura ou de um conceito central que é o da pessoa de direito, o indivíduo que tem capacidade jurídica e que se manifesta abstratamente de forma indeterminada, enquanto portador de direitos e deveres, mas que na escrita da filosofia do direito, dos princípios da filosofia do direito,
ele é colocado nesse primeiro momento, né, como uma forma mais abstrata de realização do direito, né? Quando Hegel diz lá que o homem vale porque é homem, não porque é judeu, negro, grego, né, branco, né, mas vale porque é homem, né? Então, essa forma de reconhecimento ou de direito, né, onde o indivíduo, né, ele, enquanto pessoa, e aqui, né, um outro conceito é importante, que é o conceito de autoconsciência, ou de consciência de si, porque o indivíduo, enquanto pessoa, né, ele, para ser reconhecido, ele precisa ter consciência de si enquanto sujeito, da mesma forma que um povo, né, ele se determina e se conhece a partir da autoconsciência que ele tem dele mesmo, né? Então, esse conceito é central, é fundamental para esse primeiro momento, né, essa primeira forma de determinação da liberdade, que é o direito abstrato, que a gente tratou na aula de hoje. Nas próximas aulas, né, a gente vai tratar da moralidade, a moralitética, depois, onde Hegel vai discutir, né, propriamente, né, a ideia, né, de moralidade kantiana, né, e ele vai, de uma forma dialética, né, expor a forma como ele entende, concebe a moralidade e a determinação dessa moralidade no momento posterior, que é o da Sittlichkeit, né, ou da vida ética, da eticidade, onde ele vai falar da família, sociedade civil e do Estado. Veja que são formas, né, aqui o direito abstrato são formas ou figuras de determinação da vontade livre ou da liberdade ligada ao sujeito, né? Quando você vem para cá, para a eticidade, Hegel não está mais nesse plano, né, isolado da subjetividade. Ele vai falar do indivíduo, né, na eticidade enquanto membro. O conceito é membro da família, membro da sociedade civil, membro do Estado, né? De um Estado que a gente vai ver que é um Estado estamental, né, que vai levar em conta os estamentos aqui da sociedade civil, que também, né, o indivíduo vai ter um segundo plano de solidariedade, além da família, que é o da própria sociedade civil, onde Hegel disse que houve um momento de cisão ética, né, mas que no momento das corporações vai existir uma solidariedade, né, que vai ser fundante ou fundamental para o Estado, né, enquanto participação do indivíduo nesse universal concreto que é o Estado ético, o Estado racional hegeliano. Veja que todos esses conceitos, né, Hegel parte daquilo que ele coloca como mais abstrato, né, até o mais concreto, como momentos de intensificação da liberdade do indivíduo, né? No Estado, né, o indivíduo vai ter essa efetivação ou realização da liberdade, né, como ele diz, o Estado, né, e o próprio direito é o reino da liberdade realizada, né? Ok? Na próxima aula a gente conclui, na próxima aula a gente dá continuação a esse segundo momento aqui da moralidade e depois da eticidade, né, na discussão. Uma coisa, o Hegel, né, lá, não, acho que tá bom, né? A gente discutiu a questão da liberdade lá, né? No primeiro momento, a ideia de liberdade, a vontade livre, né, que se efetiva e se decide, né, por algo no mundo exterior, e essa decisão, né, como a gente diz, ela exige renúncia dessa totalidade, limitação, né, para escolher algo, cada vez que a subjetividade, o sujeito livre, ele escolhe algo e ele renuncia à totalidade das coisas. Né? Quando a gente for estudar no próximo ano, vocês vão estudar comigo filosofia contemporânea, a gente vai ter a chance de estudar a fenomenologia do espírito, né, e a ciência da lógica, e a gente vai ver que alguns dos conceitos, né, dessas obras, eles são fundamentais para a compreensão da própria filosofia do direito de Hegel, ok?